Bom, olá pessoal, eu sou a Andréia, estou aqui a convite da BioOnco e desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer para vocês um tema tão conflituoso e tão cheio de gamas e contextualização que é a fadiga do paciente oncológico, tá? Eu trabalho no Hospital AC Camargo Cancer Center como fisioterapeuta nas unidades de internação e unidade de terapia intensiva. Atualmente estou concluindo meu mestrado em fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo, tenho vivência em fadiga oncológica, cuidados paliativos e toda a gama de atendimento no paciente oncológico. Bom, então, como eu havia dito anteriormente, eu fui desafiada a falar sobre fadiga no contexto do paciente oncológico. Esse tema realmente é muito questionador e desafiador para o profissional fisioterapeuta ou para qualquer outro profissional da equipe multi. Por quê? Porque quando falamos em fadiga, é um sintoma subjetivo. Então, para cada um, existem diversos conceitos e temas diferentes que podem ser abordados. Dessa forma, eu trouxe uma primeira definição, que é a definição do dicionário. O que o dicionário Aurélio nos diz? Que a fadiga, pelo dicionário Aurélio, é um cansaço que resulta de um esforço qualquer. E também resultante de um trabalho árduo. E aí eu questiono vocês, será que dentro do contexto do paciente oncológico, realmente nós podemos reforçar o que o dicionário Aurélio diz? Fica aí a grande dúvida. Dentro do contexto desse paciente, será que eu posso levar ao pé da letra o que o dicionário diz? Acredito que não. Por quê? Dentro do contexto da oncologia e do paciente oncológico, a fadiga ela é um contexto variável que depende de paciente para paciente. Então, é um fenômeno muito difícil de ser decifrado e de ser elucidado. Então, na aula de hoje, nós vamos caminhar, nós vamos dialogar a respeito da fadiga e eu vou trocar experiências com vocês. Bom, então, como eu definiria? Que a fadiga no paciente oncológico, ela é somente a ponta do iceberg. Por quê? Embaixo do iceberg nós temos o quê? Dificuldades, conflitos psicológicos e até mesmo, por incrível que pareça, fatores socioeconômicos que influenciam. Por que eu digo socioeconômicos? Uma paciente que, por exemplo, tem um câncer de mama, que demora na fila do hospital para poder fazer uma mamografia, com certeza a parte psicológica dessa paciente está muito mais afetada do que uma outra paciente que, de repente, tem um acesso mais rápido ao seu diagnóstico e ao seu tratamento na rede privada. Então, eu poderia dizer que a fadiga, ela é realmente só a ponta do iceberg de todo o contexto ao qual o paciente oncológico está inserido. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto atual do câncer, a incidência, a mortalidade. Esse não é o foco da aula de hoje, mas acho importante trazer para vocês esses questionamentos. É impossível falar de fadiga oncológica se não falar de câncer em si, tá? E vou falar um pouco sobre o conceito da fadiga oncológica, a etiologia, a investigação, o tratamento, bem como a fisioterapia, que é a nossa área de atuação. Então, o que seria o câncer? O câncer é um crescimento desordenado de células que invadem órgãos e tecidos. Quanto maior a velocidade desse desenvolvimento, podemos caracterizar que são tumores malignos, que apresentam velocidades agressivas e incontroláveis. E o câncer, ele está intimamente relacionado a causas internas e externas, como os fatores genéticos, como causas internas, e como os fatores externos, como desenvolvimento, fatores socioambientais. Bom, o Brasil, dentro desse contexto, ele está totalmente inserido. Por quê? Porque o câncer, sendo uma doença crônico-degenerativa, ela está em maior incidência em países em desenvolvimento que possuem um aumento na expectativa de vida. Então, todos nós podemos presenciar que aqui no Brasil, realmente a curva de envelhecimento populacional, ela tem sido invertida. Com essa inversão, aumentam em si o aumento dessas doenças crônico-degenerativas e o câncer está inserido dentre elas. Então, o Brasil, ele está totalmente dentro do contexto do aumento do índice de número de câncer e de pacientes oncológicos por si. Aqui, algumas perspectivas com relação à mortalidade e à prevalência das doenças oncológicas. Bom, como maior incidência, temos o câncer de mama,
e nas mulheres e o câncer de próstata nos homens, tá? Seguido de uma maior mortalidade do câncer de mama nas mulheres, bem como o câncer de pulmão nos homens. É importante também mostrar que no Brasil há um maior índice de mortalidade na população masculina do câncer de próstata e nas mulheres um maior índice de mortalidade no câncer de mama. Bom, vamos relacionar então o câncer com a fadiga. Eu diria então que o câncer e a fadiga são fatores que andam juntos. Diferentes da água e óleo que não se misturam, o câncer e a fadiga é como se fosse um ímã e um metal. Eles estão diretamente relacionados, tá? É um fator, então, que está intimamente ligado, porém, esse relacionamento pode ser muito perigoso. Se o paciente não for acompanhado e não for tratado por uma equipe adequada, que faça o diagnóstico da fadiga e que trate ele em todo momento do curso da doença, essa relação pode ser muito perigosa para o paciente. Bom, então a fadiga é um fenômeno comum, tá? Que acontece na maioria das doenças progressivas e crônico-degenerativas, então ela não acontece só no câncer. Um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com esclerose múltipla, um paciente com DPOC, ele também pode desenvolver fadiga, assim como na oncologia. Porém, eu digo que na oncologia, a sintomatologia, a fadiga é um sintoma muito importante. E um estudo diz que entre 50% a 90% dos pacientes, eles em algum momento do tratamento oncológico, eles vão relatar que sentiram fadiga. Então, é um fator que é muito importante ser verificado, que nem sempre é dado a devida importância pela equipe. Bom, então essa tríade define bastante o que é a fadiga. A fadiga, ela é representada por cansaço e exaustão, capacidade diminuída de realizar tarefas habituais e também o paciente ele costuma apresentar uma falta de alívio para as tarefas cotidianas e também ele acaba desenvolvendo estratégias que nem sempre ele programa para poder reduzir o seu sintoma e para poder reduzir o seu cansaço. Bom, em 2010 foi traçado o Consenso Brasileiro de Fadiga e o consenso foi bem claro ao dizer que existem muitas barreiras com relação ao diagnóstico, porque foi aquilo que eu disse anteriormente. Como é um sintoma subjetivo, há diversas barreiras no diagnóstico de profissional para profissional. Por quê? Porque normalmente o profissional da saúde, ele tem uma dificuldade em assimilar a subjetividade que o paciente apresenta, então ele vai se preocupar em quê? Em sintomas de sarcopenia muscular, em sintomas de cansaço, mas não vai levar em consideração a subjetividade do paciente. Então, o diagnóstico da fadiga é um grande desafio para o profissional. E a fadiga em si, ela possui diversos conceitos dependendo do contexto qual o paciente está inserido. Se o paciente começa o tratamento de fazer quimioterapia, ele tem uma característica X de fadiga. Se ele está no meio ou se ele foi desesperançado, esse diagnóstico e essa resultante da fadiga já muda para mais ou para menos. Bom, então ela é um sintoma persistente, é um senso subjetivo de cansaço físico, emocional e subjetivo, relacionado à exaustão e à doença e ao seu tratamento, como eu já havia dito antes. Bom, então, ela é uma condição caracterizada por sofrimento e diminuição da capacidade funcional devido à redução de energia. É importante reforçar que a terapia antineoplásica, ou seja, os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, bracterapia, tratamento hormonal, uso de medicamentos, ele está intimamente ligado ao desenvolvimento da fadiga. Tá? Com relação à quimioterapia, os modificadores biológicos como interfero e interleucina, entre outros, eles vão causar várias variações biológicas no paciente e os efeitos terapêuticos e a toxicidade da quimioterapia, ela vai variar dependendo do tipo de droga utilizada, do tempo de exposição, tá? E é importante definir muito bem os efeitos colaterais que a quimioterapia proporciona, como queda de cabelo, que é a alopécia, as quedas de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, que é a mielodepressão, e as alterações gastrointestinais.
Na radioterapia é a mesma, podemos dizer que é quase a mesma coisa que a quimioterapia, porém a radioterapia ela costuma apresentar, o paciente costuma apresentar sintomas muito mais focados e específicos, diferente da quimioterapia que vai proporcionar uma fadiga sistêmica. Bom, e como então definir a etiologia, a patogênese da fadiga no paciente oncológico? Foi como eu disse para vocês, a terapia antineoplásica é o fator central e é o que mais vai desencadear a fadiga nos pacientes, como crescimento hipermetabólico associado ao crescimento tumoral. É importante dizer que por conta dessa, existe uma competitividade da célula e do tumor. Ambos, eles competem dentro do organismo por nutrientes. Os próprios efeitos deletérios da quimioterapia e da radioterapia, que eu já havia dito anteriormente, a ingesta nutricional inadequada, nós sabemos que esse paciente, ele acaba, por conta dessa inapetência, ele acaba não se alimentando diretamente, corretamente, ele acaba tendo sintomas como mucosite, o que vai prejudicar a sua ingesta nutricional, náuseas e vômitos. A anemia e os distúrbios do sono, as alterações hormonais, como menopausa precoce nas mulheres e até mesmo uma privação androgênica no caso dos homens, tá? Além dos mediadores inflamatórios e do estresse que estarão no topo e a própria incerteza que o paciente tem com relação ao futuro do seu tratamento e à morte. Eu diria que essa é a parte principal, que é a parte psicológica, que é essa incerteza de medo quanto ao futuro e à morte, que vai desencadear um processo potencializador da fadiga. Bom, não adianta eu saber que o paciente tem fadiga se eu não tiver instrumentos e se eu não souber como investigar a fadiga. Como eu disse, é um sintoma subjetivo e aí o grande desafio do profissional é tentar traduzir esses sintomas subjetivos para escalas, para números que vão lhe dar poderes quantitativos, para eu poder entender se o paciente tem uma fadiga leve, moderada, uma fadiga intensa ou se até mesmo ele não está apresentando fadiga. Tá? Então, nessa parte, eu vou avaliar, eu vou investigar e vou verificar como tratar a fadiga. Então, atualmente, esse estudo aqui de 2011 de Diglio, ele diz que atualmente sugere-se que todos os pacientes com câncer, eles devam ser investigados com relação à fadiga durante todo o seu tratamento, desde a visita inicial, no momento que o diagnóstico da doença é realizado e a cada ciclo de quimioterapia, radioterapia ou outro tratamento, tá? Porém, existem algumas barreiras relacionadas ao diagnóstico e ao relato dos pacientes, vinculado à rotina, que possam ter mudado a sua forma significativa. Então, para resumir tudo isso que eu disse, é importante que hoje haja esse diagnóstico precoce, haja essa atenção precoce do profissional da saúde, de repente abordar ao paciente quanto à fadiga no começo, no meio e no final do seu tratamento. Bom, para isso, como que eu vou ter a certeza disso? Como que eu vou ter a certeza de que o paciente tem fadiga ou não? Usando instrumentos, de preferência instrumentos que sejam validados, traduzidos e adaptados para a população brasileira. Tá? Então, atualmente, o Consenso Brasileiro de Fadiga, ele diz que existem uma gama de instrumentos que foram desenvolvidos. Os instrumentos de autorrelato, ou seja, aqueles instrumentos que o paciente pode dizer como ele se sente na parte cognitiva e emocional, eles parecem traduzir melhor esses sintomas subjetivos. É necessário, então, como eu havia dito, estabelecer um padrão entre a informação subjetiva que o paciente te dá, que o paciente mostra para você durante o seu atendimento, para informações quantitativas. No Brasil, atualmente, nós temos 7 escalas de fadiga validadas, fadiga geral. Mas para a população oncológica, nós podemos elencar 3 principais escalas que você, como profissional da área da saúde, pode usar com o seu paciente. Seria a escala FACIT-F, o pictorama de fadiga, FACIT-F, o pictorama de fadiga, e a escala de Piper, que também é altamente utilizada. Bom,
eu vou agora reforçar com vocês uma outra escala que eu venho trabalhando um pouco em cima disso, mas que ainda não está totalmente elucidada para a população brasileira, que foi uma escala desenvolvida no MD Anderson Cancer Center, que é uma escala chamada BFI, Brief Fatigue Inventory, ou Pequeno Questionário sobre Fadiga, que tem 10 questões, 9 questões, com pontuação máxima de 0 a 10. É importante eu ressaltar que essa parte de escalas em geral, eu vou esmiuçar para vocês melhor num outro momento, com a participação da Bionco, numa outra proposta futura, onde eu vou poder elencar um pouco mais sobre essas escalas, sobre esses instrumentos. Agora é só uma pincelada para que vocês possam ter uma noção de que existem instrumentos que são essenciais e importantes para que vocês usem com os pacientes. Aqui é a escala de fadiga de Piper revisada, que foi aquela que eu havia dito anteriormente, mas eu não vou me ater muito a ela, eu apenas vou reforçar que é uma escala que tem 5 dimensões e que abrange não só a parte física dos pacientes, mas também todos os sintomas subjetivos que o paciente pode apresentar. Bom, e quanto à intervenção? Eu já disse sobre a parte de como investigar, né, que é importante você ter um instrumento na sua mão para que você possa tratar o paciente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a intervenção. A Organização Mundial da Saúde, em 2010, no Conselho de Gênova, criou alguns protocolos e mostrou que é importante que o paciente, no geral, isso não só o paciente oncológico, tá? Faça 150 minutos semanais de atividade aeróbia de intensidade moderada, ou 75 minutos de intensidade vigorosa, ou a combinação dessas duas intensidades, tá? Tanto a moderada como a mais intensa. E é importante que haja atividades de fortalecimento muscular englobando grandes grupos musculares. Nós podemos traduzir essa realidade da OMS para o paciente oncológico? Sim, claro, não tem problema nenhum, contanto que haja algumas adaptações e alguns critérios que o fisioterapeuta ele deve ter para poder atender esse paciente. Bom, então a atividade física ela é considerada o método não farmacológico mais eficaz para trazer o bem para esse paciente, o bem-estar físico e emocional e, por consequência, melhorar a funcionalidade dos pacientes com câncer. A atividade física ela melhora a aptidão cardiorrespiratória muscular e a saúde, diminui os riscos de depressão e o risco de doenças transmissíveis. Isso não é segredo para ninguém, correto? E com relação à intervenção nos pacientes oncológicos, a diminuição da atividade física assim que foi diagnosticada a doença durante e após o tratamento e na maior parte das vezes não retomam aos níveis prévios. O que eu gostaria de dizer? Que muitas vezes o profissional ele não está adaptado e quando o paciente recebe o diagnóstico que está com a doença, muitas vezes o que o profissional recomenda para o paciente? Repouso. Ah, a senhora está fazendo quimioterapia, a senhora está fazendo radioterapia, ou o senhor, agora o senhor tem que repousar para poder as suas células voltarem à atividade. Não, gente. Muitas vezes a fadiga ela acaba gerando a síndrome da imobilidade que muitas vezes nós, por falta de conhecimento, recomendamos ao paciente, acaba gerando a fadiga. Então, nós temos que entender que a imobilidade não é o tratamento para fadiga, e sim a atividade física. É o que é mais recomendado, que tem recomendações altamente significativas. Bom, a Associação Americana de Câncer, ela preconiza que é importante a atividade física durante e após o tratamento do câncer. O exercício associado à boa alimentação, ele é fundamental para a melhora da qualidade de vida, para a diminuição da gordura corporal e para o aumento da sobrevida. Tá? A manutenção da qualidade de vida e o aumento do bem-estar físico e mental com a diminuição de sintomas como ansiedade e depressão, que são características altamente prevalentes nos pacientes, a ansiedade e a depressão. Lembra quando eu havia dito sobre a incerteza com relação ao futuro? É tudo isso. Tudo isso muda o contexto e a percepção do paciente sobre si. E essa sintomatologia psicológica, ela acaba aumentando os fatores de fadiga do paciente. Nesse contexto, a atividade física é fundamental para diminuir essas porcentagens de estresse e depressão. Aqui,
é um artigo da revista Oncology de 2010 que pergunta se o exercício ele pode diminuir a fadiga em pacientes hospitalizados. Ele pergunta se há redução, tá, de fadiga em pacientes oncológicos hospitalizados. Então o artigo ele fala que programas de exercícios aeróbicos de moderada intensidade proporcionam a redução da fadiga e a capacidade cardiorrespiratória durante o exercício e no tratamento do câncer. Esse estudo concluiu que a intervenção física possui efeitos benéficos na redução da fadiga relacionada ao câncer, principalmente nos pacientes oncológicos hospitalizados. E aqui eu deixo um adendo, é muito diferente a realidade do paciente que faz o seu tratamento em casa junto com a família e o paciente que está no contexto hospitalar. Quanto mais internado o paciente está, se assim eu posso dizer, mais ansioso o paciente fica. E esse estudo, que foi uma revisão sistemática, ele reforça que a atividade física moderada, aeróbica moderada durante a internação, ela demonstra que o paciente ele tem um aumento na sobrevida e na qualidade de vida, além da diminuição da gordura corporal. Bom, aqui também é um estudo randomizado sobre a caminhada durante os pacientes que recebem quimioterapia adjuvante em câncer de colo retal, em câncer coloretal e câncer de mama. Qual foi o objetivo primário desse estudo? Verificar a adesão dos pacientes na atividade física, tá? E qual foi o objetivo secundário? Verificar os efeitos da atividade física, saúde e qualidade de vida. Então, foram divididos dois grupos de paciente, o grupo controle e o grupo de não intervenção e o grupo de intervenção. O protocolo foi em 10 semanas. 10 semanas, esses pacientes eram orientados a fazer caminhadas diárias, com 10 mil passos. Para isso, eles usavam um pedômetro para poder ter o parâmetro de quanto que eles caminhavam, tá? E uma vez por semana, esses pacientes eram supervisionados pelo profissional da área da saúde que ia observar e corrigir essas caminhadas. Qual foi o resultado depois dessas 10 semanas? Houve 91% da adesão dos pacientes quanto a essas caminhadas de baixa intensidade, 83% atingiram a meta dos 10 mil passos e as pacientes que tinham câncer de mama, elas tiveram sintomas de diminuição do inchaço significativos. Quem aqui já atendeu uma paciente que tem câncer de mama ou que foi mastectomizada sabe que o edema, que o inchaço é uma queixa muito comum delas. E durante essas caminhadas elas apresentaram redução significante do inchaço, tá? E uma diminuição no ganho de peso. Houve também um aumento significante da atividade física diária, ou seja, os pacientes que eram sedentários acabaram entrando para um programa de inclusão de atividade física constante. Mais uma vez, reforçando que aquelas orientações que eu havia dito da OMS para pacientes no geral, com relação à caminhada, atividade física, elas são reforçadas aqui para o paciente oncológico. Aqui, um estudo de 2016, do Jornal de Fisioterapia, tá? Que ele faz uma revisão sistemática se o exercício moderado reduz a fadiga em pacientes com câncer. Então, esse estudo, ele reforça e ele parte de uma questão primordial e central. A pergunta do artigo é: existe um efeito de resposta do exercício em inflamação e fadiga em pacientes com câncer? Como eu havia dito, foi uma revisão sistemática em pacientes adultos diagnosticados com câncer, qualquer um deles. Eles não estavam interessados em selecionar um grupo oncológico específico, tá? Como que foi feita a intervenção? Exercícios aeróbicos e ou de resistência aos somados. O desfecho primário do estudo, eles queriam ver se o PCR, proteína C reativa, e interleucinas diminuíam conforme a realização dos exercícios físicos e verificavam se a diminuição deles iam entrar em correlação com as medidas de fadiga. O desfecho secundário do estudo eram medidas de atividades definidas pela Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, e critérios da Organização Mundial da Saúde sobre AVDs e medidas de mobilidade funcional. Eles verificavam se esses pacientes tinham mais ou menos mobilidade ou eles estavam mais funcionais ou independentes que os outros. Foram aplicados também o teste da caminhada de 6 minutos e o teste do degrau, tá? Então, como resultados, houveram 42 ensaios envolvendo 3.816 participantes que mostraram reduções significativas na fadiga
e aumento da resistência ao caminhar. Reforçando o quê? Aquilo que eu havia dito anteriormente, que o exercício aeróbico de moderada intensidade, ele é altamente eficaz para a fadiga. Porém, não foi encontrada nenhuma relação se esses pacientes tinham diminuição ou aumento dos marcadores inflamatórios, que era um dos desfechos iniciais do estudo. Então, qual a conclusão desse estudo? Reforçando tudo que a gente já falou anteriormente, que o exercício, ele é seguro, ele é eficaz, ele reduz consideravelmente a fadiga e aumenta a resistência desses pacientes que passaram ou que passam por um tratamento oncológico, tá? Os resultados, eles se apoiam nessa recomendação em prescrever o exercício aeróbico de intensidade moderada para reduzir a fadiga e aumentar a qualidade de vida. Um é complemento do outro. Aqui nesse artigo, é só para vocês poderem entender um pouquinho do contexto e da realidade do profissional da fisioterapia no contexto oncológico. Eles fizeram uma pesquisa no Reino Unido sobre a percepção do fisioterapeuta no tratamento de fadiga oncológica. É um estudo de 2010, tá bom? E o que ele fala? Esse estudo faz uma pesquisa sobre a prática atual da fisioterapia, de fisioterapeutas que atuam com fadiga relacionada ao câncer no Reino Unido, como eu já havia dito. Tá? O que eles fizeram? Eles selecionaram fisioterapeutas que faziam parte de uma associação de fisioterapia, de fisioterapeutas oncológicos que atuavam em oncologia e em cuidados paliativos e aplicaram um questionário. Tá? 78% dos terapeutas, eles recomendavam e ou usavam o exercício como parte do manejo da fadiga relacionada ao câncer, tá? E 74% ensinavam estratégias mais comumente de técnicas de conservação de energia, tá? Então, a gente observa que foi meio igualado. Os que recomendavam e prescreviam atividade física de moderada intensidade e aqueles que também ensinavam estratégia de conservação de energia para os pacientes. Os fisioterapeutas, eles recomendam e utilizam exercícios com frequências semelhantes a uma variedade de tipos de câncer, tá? Antes, 32% usavam antes, 53% dos fisioterapeutas tinham essas condutas durante e 59% após o tratamento, tá? E 68% nos estágios avançados da doença, tá? Então, eles relatavam também, e isso aqui a gente pode traduzir para a nossa realidade aqui no Brasil, tanto esses fisioterapeutas do Reino Unido como nós, né, como fisioterapeutas, e eu faço parte disso, eles relataram que o quê? Que a barreira mais comum encontrada pelos terapeutas na recomendação e ou no uso do exercício foi relacionada às diretrizes com relação à prescrição do exercício na fadiga. Então, isso é um desafio, isso é uma brecha, e isso é uma oportunidade de pesquisa para nós como profissionais da saúde. Ainda faltam diretrizes e exercícios que possam ser recomendados especificamente para parte da fadiga, relacionados à fadiga oncológica. Isso foi encontrado em 71% dos profissionais que responderam ao questionário, que o que mais limitam eles é essa barreira com relação a protocolos, a diretrizes voltadas para a fadiga. Exercícios na fadiga. Bom, e aqui, só para ressaltar, eu não vou esmiuçar esse artigo, mas eu só quero mostrar para vocês que agora em 2016 está acontecendo um estudo piloto em adolescentes com cânceres hematológicos que demonstram uma melhora com relação à sintomatologia da fadiga com relação à massagem. Para gente, a massagem terapêutica, para a gente também poder abrir a mente de que o exercício aeróbico, o exercício de média e moderada intensidade é importante, mas que medicina integrativa, que terapias alternativas também são altamente recomendadas e que mostram uma melhora do paciente. Ainda é um estudo piloto, mas acho que vale a pena a gente gravar o tema desse estudo e verificar mais para frente qual foi o resultado. Que a massagem, eles querem ver se a massagem terapêutica melhora a amplitude do sono e diminui a fadiga em pacientes hospitalizados que possuem câncer. E um outro estudo que fala sobre o Tai Chi, tá? Se o Tai Chi, o exercício do Tai Chi, ele melhora a fadiga relatada em pacientes com câncer de pulmão. Também é um artigo agora de 2016, é um estudo controlado,
tá? Eles vão observar se o Tai Chi, ele diminui o relato de fadiga relacionada ao câncer de pulmão em pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia. Muito legal, muito bacana, vale a pena a gente olhar depois esses estudos. Bom, e como considerações finais, só para pincelar e reforçar tudo aquilo que foi dito, a fadiga é um fenômeno multifatorial, o repouso é de longe extremamente não indicado, o repouso não é o melhor tratamento para a fadiga, a não ser que ele seja devidamente comprovado através de exames de sangue ou alguma outra recomendação médica superior, né? É sempre importante a gente ter essa visão de respeitar a equipe multidisciplinar como um todo, mas de longe o repouso, a não ser que ele seja muito bem recomendado, o repouso de longe, o repouso não é o tratamento para a fadiga, tá? A importância dos instrumentos, como eu havia dito, é importante que se trabalhe com um questionário voltado para a fadiga, para que o profissional ele possa ter um parâmetro evidente de como está a mensuração da fadiga do paciente naquele momento. É importante usar esses instrumentos antes, durante e depois do tratamento antineoplásico. A atividade física moderada de baixo impacto é a que apresenta melhor recomendação, melhor resposta. A fisioterapia é em si um recurso potencializador. A equipe multidisciplinar é fundamental, essa troca de ideias, essa troca de experiência é fundamental para o fisioterapeuta, para o profissional, e só quem sai ganhando é o paciente. A medicina integrativa, apesar de ainda não muito bem elucidada, apesar de estudos ainda em avanço, acupuntura, tai chi, yoga, bem como outros, massagem terapêutica, é essencial e o paciente costuma apresentar respostas maravilhosas, respostas positivas, e é sim necessário o desenvolvimento de mais estudos para que possamos, baseado em evidências científicas, poder tratar esse paciente e mostrar uma resposta benéfica, não só na parte subjetiva, mas traduzindo essa parte subjetiva que o paciente apresenta para a parte qualitativa, porque é isso que vai fazer que os nossos estudos sejam mais recomendados e sejam direcionados para a população da área da saúde. Bom, eu espero ter ajudado vocês. E desde já o meu agradecimento à equipe da Bioonco, e eu estou à disposição para maiores sugestões, feedbacks e para poder tirar dúvidas. Muito obrigada.